Vamos lá então, pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Alberto. Eu vou dar sequência aqui ao nosso curso de princípios constitucionais. Então tem uma aula anterior, que é a introdutória, e agora eu vou dar sequência ao curso de princípios constitucionais, tá bom? Perfeito? Eu estava trabalhando com as diferenças entre princípios e regras, tá? E vou continuar com essas diferenças, beleza? Então vamos lá, estou aqui com o meu amigo Eric, vamos dar a sequência. Então vamos lá. Ok, pessoal, então na nossa segunda aula, nosso segundo bloco, especificamente, de princípios constitucionais, ainda estamos trabalhando com as diferenças entre princípios ou normas-princípios versus norma-regra. Tudo isso na visão de Robert Alexy e Canutilho, tá bom? Cai em prova? Cai, e muito. Tem que tomar um certo cuidado, então, com essas questões. Bom, eu tenho aqui o quadrinho que mostra a duração, né? Acho que no bloco passado nós paramos aqui na parte da duração. Então, na tela, por gentileza, apresentando para vocês essa parte aqui da duração entre norma-regra e norma-princípio, analisando que o princípio ele tem uma eficácia mais duradoura que a norma-regra, perfeito? Então, o princípio ele vai ter uma eficácia mais duradoura que a norma-regra, interpretado de acordo com o momento histórico, logo são mais duradouros, tá bom? Depois eu tenho as regras. As regras, elas podem mudar a qualquer momento, ok? Ou seja, o princípio ele tem uma eficácia mais duradoura do que a norma-regra, ao ser comparado, né, com a norma-regra. Professor, tem questões sobre isso? Tem. Vamos lá, olha só. Questão CESP-NB. Questão CESP-NB, julgue certo ou errado, traz o seguinte. No que concerne à forma de aplicação, os princípios operam por via de enquadramento do fato no relato normativo, ainda que, tanto quanto as regras, eles comportem a subsunção. Então, está dizendo que o princípio comporta a subsunção, que é o enquadramento do fato à regra, assim como a norma-regra negativa. Se eu voltar aqui, ó, deixa eu só pegar aqui e voltar rapidamente, deixa eu ver onde que eu vou achar essa questão da subsunção, salvo engano. Acho que aplicação positiva, negativa, isso aqui está aqui, ó, subsunção. Nas regras, você tem aí a subsunção, que é a aplicação do fato à norma, não é verdade? Agora, nos princípios, a aplicação pode ser positiva e negativa. Positiva, tendo ali a capacidade de exigir o cumprimento, e a negativa, afastando a regra por incompatibilidade com o princípio. Tudo bem? Então, doutores e doutoras, na regra e apenas na norma-regra que se aplica a subsunção. Logo aquela questão da banca CESP-NB, vamos voltar lá, vamos colocar nela, perfeito. Na questão banca CESP-NB, avançando, acho que é a próxima, depois aqui, tá lá. Que diz que as regras, ou desculpa, os princípios, assim como nas regras, aplica-se a subsunção, negativo. Então, gabarito da questão, errado. Vamos colocar um ezinho aqui, ó, de errado, tá? Vamos a uma outra questão, 2017, né? Prova da magistratura, VUNESP, São Paulo. Vamos lá. Considerando-se o sistema constitucional brasileiro composto de regras e princípios, podemos afirmar: havendo omissão legislativa, não é possível conferir-se tutela específica na via jurisdicional, operando o princípio apenas um vetor hermenêutico. Então, de novo, havendo a omissão legislativa, não é possível conferir-se tutela específica na via jurisdicional, operando o princípio apenas um vetor hermenêutico negativo. Olha só, que interessante. Nós sabemos que existe ali o mandado de injunção. Bom, primeiro, se eu for analisar, né, lá na raiz, né, da síndrome da inefetividade das normas constitucionais, essa síndrome, segundo o professor Pedro Lenza, pode ser combatida ou por uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou pelo mandado de injunção. Vamos pegar aqui o mandado de injunção
que é mais fácil, né, de explicar essa alternativa é. Lembra do mandar junção? Com o CDCA, mandar junção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Acho que é isso aí, dá uma conferida lá no artigo 5º, inciso 71, salvo engano é 71, da nossa Constituição Federal. Perfeito? Se não for 71, é 72. Tá. E no mandar junção, aplica-se, hoje em dia, depois de 2007, né, praticamente, aplica-se uma teoria chamada teoria não concretista. E essa teoria não concretista, ela é subdividida em teoria não concretista geral e teoria não concretista individual. Mas sem entrar nos detalhes da teoria concretista, enfim, você tem uma atuação proativa do Poder Judiciário. Então, na letra A, quando fala, havendo omissão legislativa, não é possível conferir-se tutela específica na via jurisdicional? É possível, operando o princípio apenas um vetor hermenêutico negativo. Então, essa alternativa A é uma alternativa que está errada. Tudo bem? Perfeito. Vamos analisar, então, nessa questão 2017, da banca VUNESP, a alternativa B. Na alternativa B, você tem aqui o seguinte, vamos lá. Os princípios não prescrevem condutas, mas veiculam opções axiológicas, embora não possuam eficácia positiva concreta, operam eficácia negativa, impedindo que se legisle contra seu conteúdo. Então, se o aluno tiver esse conhecimento aqui, que eu coloquei para vocês, todo esquematizado, em relação à diferença de regra e princípio, vamos lá, só para você entender aqui, ó. Deixa eu voltar, pessoal aqui que vai revisar com o bloco passado, perfeito? Então, muita calma aqui, ó. Eu trouxe para vocês a diferença, perfeito? Dizendo o seguinte, ó, segundo o Robert Alexis e também o Canotilho, nós temos que a norma jurídica é dividida entre norma regra e norma princípio, lembra disso? Perfeito. E aí, quando nós temos a norma regra, se for analisar, né, a diferença, na verdade, do princípio em relação à regra, em relação ao conteúdo, o princípio, ele vai ter uma função de norteamento. Perfeito? Está lá, o norteamento em azul. A regra vai prescrever condutas. Então, lá na questão não fala isso, condutas, em relação ao princípio. Então, já está errado. Porque quem prescreve conduta é a regra e não o princípio. Então, uma palavrinha só, né, pode te induzir ali facilmente a acertar a questão. Tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu só vou mostrar aqui para você, ó, rapidinho, ó. Tá aqui, ó, condutas, para não, senão vai ficar muito longo, né? Em relação às regras. Então as regras estabelecem condutas. O princípio, quanto ao conteúdo, é um norteamento. O princípio, ele trabalha com enunciado. A regra trabalha com condutas e consequências. OK? Perfeito. E aí, se eu for lá rapidinho, ó, vamos lá, rapidinho, tu vai ficar tonto aí. Segura a onda, aqui, ó. Se você analisar a letra B, olha lá, ó, os princípios não prescrevem condutas, tá, beleza, né? Mas veiculam opções axiológicas, embora não possuam eficácia positiva concreta. Será que os princípios não possuem eficácia positiva? Ou seja, eles apenas operam na eficácia negativa? Olha aí que legal, olha aí, ó. Se você não souber esse esqueminha que eu passei para vocês no bloco passado, olha lá. Olha o esqueminha aqui do bloco passado. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha lá. O princípio, olha aqui, ó. Ele tem, não, é aqui que eu quero, lá. O princípio ele tem uma aplicação positiva, capacidade de exigir o cumprimento, e tem uma aplicação negativa. E se for analisar em relação à eficácia, lá, o princípio tem eficácia dos princípios, tá? O princípio tem eficácia positiva ou simétrica, quando pode exigir do Poder Judiciário que garanta o exercício do princípio, perfeito? E o princípio também pode ter uma eficácia interpretativa, né? Ou seja, interpretar as normas inferiores em conformidade com as normas superiores. Tá aí. Tudo bem? Tranquilo? Então, a alternativa da questão, vamos voltar lá. Quando a questão destaca que o princípio não tem eficácia negativa, essa alternativa B, ela está fora. Ok? Tranquilo? Mas vamos lá. Vamos à alternativa C.
Na alternativa C, analisando aqui a alternativa C, nós temos a seguinte característica. Por possuírem os princípios eficácia positiva, podem conferir direito subjetivo ante a inércia do Estado legislador e do Estado de administração, e, portanto, conferir a tutela específica na via jurisdicional. Perfeito. Então, você vê que a alternativa C é a nossa alternativa correta. Tá lá, ó. Exatamente o que eu comentei com vocês. Tudo bem? Ok. E aí vem a letra D. Considerando-se que as regras operam comandos objetivos e prescritos, sua eficácia será plena, enquanto os princípios reclamarão uma atividade positiva do legislador, ou, na ausência dela, ao menos a atividade regulamentadora do Estado de administração, sob pena de diluição da normatividade do direito. Não tem nada a ver isso aqui. Perfeito? Então, a questão aí que fala que as regras possuem comandos objetivos, está certo. Tem ali uma eficácia que vai ser plena, aí não, aí vai depender da questão, né, da análise de caso concreto. Às vezes a regra não traz ali uma eficácia plena. Então, essa alternativa D é uma alternativa errada. Então, nós temos aí como resposta a alternativa C. Aí, ó, questão da magistratura 2017. Mas não fica assim, professor, claro, tinha que ser uma prova de juiz, né, para perguntar isso. Negativo, eu tenho prova de técnico, que é até mais difícil que essa prova que nós fizemos agora. Pasmem, verdade. Prova de técnico mais difícil que essa prova aqui. Então, tomar um certo cuidado, tá bom? Vamos lá. Aí, o que eu faço? No material, eu trago aqui uma leitura obrigatória, praticamente de revisão, perfeito? Então, como é que funciona essa leitura? Vamos lá, só para você entender. É uma leitura esquematizada. Nós vamos aqui analisar como se identifica uma norma-regra. Como é que você vai identificar uma norma-regra? Primeiro, você identifica a norma-regra pela densidade normativa dela. Perfeito? Então, tá lá. Densidade normativa, ou seja, o próprio legislador ele vai enriquecer essa norma-regra numa visão objetiva. Ele descreve completamente uma conduta. Ele traz ali os detalhes para não estabelecer ali uma interpretação de cláusula geral. Então você tem aqui, ó, o legislador descreve completamente a conduta que vai ser esperada pelo destinatário da norma e prescreve completamente a sanção pelo seu cumprimento. Tudo bem? Então aí você tem a característica de uma norma-regra. Então, professor, melhora. Vou melhorar então. Melhorando. A norma-regra, você tem ali que o próprio legislador ele descreve condutas, sabe-se o que deve fazer, sabe qual é a sanção, então traz consequências, sabe-se qual é a sanção pelo não comportamento esperado, ou seja, o próprio legislador ele vai exaurir ali na norma-regra todo o comportamento que deve ser adotado, tudo bem? Ele estabelece uma consequência em relação ao não cumprimento daquele comportamento. A norma-regra ela é fechada na entrada com um comportamento esperado, é fechada na saída, estabelecendo a consequência pelo não atendimento do comportamento. Tudo isso aqui já caiu em prova. Tudo bem? Então tem que tomar um certo cuidado. Isso aqui foi cobrado em prova, tá? Tomar um certo cuidado. Ah, professor, dá um exemplo. Vamos lá, olha lá. Um exemplo aqui, ó. Cria-se uma lei que diz que é proibido jogar papel no chão. Caso alguém jogue papel no chão, essa pessoa saberá qual é a consequência, ou seja, isso é uma norma-regra. Ela é fechada na entrada e também na saída. Fechada na entrada, estabelecendo uma conduta, e fechada na saída, estabelecendo uma consequência em relação àquele tipo de conduta. Tudo bem? Isso em relação à regra. Agora vamos ao princípio, tá bom? Professor Humberto Ávila destacando o que é o princípio e como identificar o princípio. Então, fundamentando aqui, princípios são mandados de otimização. Então, vamos lá. O princípio estabelece uma intenção que o legislador busca alcançar no chamado estado ideal das coisas. Então,
Então, vamos colocar aqui para vocês, ó. Intenção que o legislador busca alcançar num estado ideal das coisas, tá bom? Perfeito. Tá. Como identificar o princípio? Diferentemente da regra, o princípio não vai estabelecer um comportamento específico. Então, vamos lá. O legislador não estabelece no princípio um comportamento específico. Tá? O legislador não descreve completamente o comportamento esperado. No princípio, você tem aí que ele é aberto tanto na entrada quanto na saída. Você não tem ali uma conduta pré-determinada e uma consequência. Não existe isso nos princípios. Tudo bem? Perfeito. E aí você tem o seguinte, ó, vamos lá. O princípio, ele tem uma densidade baixa, ele é aberto, não é verdade? Não se aplica o tudo ou nada, não se aplica a subsunção. Então, coloca essas observações para vocês. Está aqui, ó, características dos princípios. A densidade da norma, a densidade normativa, ela é pequena, é porosa, é maleável, o princípio é maleável. Não se aplica a regra do tudo ou nada, porque essa regra do tudo ou nada é para a regra. Tudo bem? Essa questão aí do tudo ou nada é aplicada para norma-regra. Ou seja, a subsunção imediata do fato à norma, isso é para norma-regra. E aí você tem exemplo. Na norma princípio, o legislador diz que o administrador, no exercício da sua atividade, deve respeitar o princípio da moralidade. Ou seja, agir de forma proba. Ok? Então você vê, princípio da moralidade. Aí se eu perguntar para você o seguinte, ó, defina princípio da moralidade. Princípio da moralidade, aberto na entrada. Por quê? Porque não estabelece uma conduta específica. Se eu te perguntar o que é moralidade, se eu perguntar para um religioso o que é moralidade, se eu perguntar para um cientista o que é moralidade, se eu perguntar para um médico, para um jurista o que é moralidade, cada um vai falar de uma forma diferente. Então essa é a característica do princípio, estabelecer uma certa ideia de amplitude. Ou seja, o princípio ele é aberto na entrada e não estabelece consequência dentro dele, perfeito? Então ele é aberto também na saída. Então você tem que o princípio da moralidade é um exemplo de norma-princípio. Tudo certo? Ok? Então voltamos aí para a tela. Análise aí dos princípios no aspecto penal. Olha que legal, né? Análise dos princípios no aspecto penal. Como é que funciona isso? Essa análise dos princípios no aspecto penal. Primeiro, eu tenho que no aspecto penal, um princípio, o legislador não vai descrever a conduta, nem a pena, porque é característica do princípio. Ser aberto na entrada e ser aberto na saída. Perfeito? Ok. Aí vamos lá. Olha aqui um exemplo interessante de princípio de aspecto penal. Princípio da reserva legal. Perfeito? O princípio da reserva legal é um exemplo de princípio no aspecto penal. Por que é um exemplo de princípio no aspecto penal? Por que ele é aberto na entrada e aberto na saída? Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Olha só, definir reserva legal é muito complicado. Por quê? Na nossa Constituição você tem uma definição de reserva legal, mas para a doutrina de direito penal, a definição de reserva legal é outra. Só para você entender o seguinte. Na nossa Constituição, reserva legal, segundo a doutrina constitucionalista, o princípio da reserva legal é caracterizado quando se tem uma lei formal que vai estabelecer o crime e a pena. Aí você tem que saber o que é uma lei formal. A lei formal é aquela lei criada conforme as regras tradicionais do processo legislativo. Então, quando a nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 39, estabelece não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, ao ser chamado de princípio da reserva legal no aspecto constitucional, significa o quê? Que é a lei formal que vai estabelecer crimes e penas. E que lei formal é essa? É a lei criada conforme as regras básicas do processo legislativo. Pode ser uma lei complementar ou uma lei ordinária. Então você vê que o princípio da reserva legal não estabeleceu conduta, nem estabeleceu consequência. Ele só está dizendo que uma lei que vai ter que definir crime e pena. É isso. Então, esse é um exemplo de princípio no aspecto penal. E na doutrina do direito penal, o princípio da reserva legal, ele é denominado de princípio da
anterioridade penal. Porque não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. E aí tem uma série de posicionamentos diferenciados em relação à reserva legal. Mas o mais importante é que, por ser um princípio, ele não estabelece conduta nem estabelece consequência. Então é um exemplo de princípio no aspecto penal. Tá bom? Tranquilo? Vamos fazer uma questão de prova? Então vamos na tela. Fazer uma questão de prova. Fazer uma questãozinha de prova. Vamos puxar aqui rapidinho. Tá lá, ó. Questão de prova. Questão de prova que estabelece o seguinte. Vamos lá. Assinale a opção correta quanto à teoria da interpretação e aplicação dos princípios e regras constitucionais. Ok, vamos lá. Princípios, normalmente, relatos objetivos, descritos de determinadas condutas. Já está errado. Por quê? O princípio não descreve conduta. Tudo bem? Então, vamos lá. São aplicáveis a um conjunto delimitado de situações. Assim, na hipótese de o relato previsto em um princípio ocorrer, esse princípio deve incidir pelo mecanismo tradicional da subsunção. Não, subsunção é a aplicação da regra, lembra? Ou seja, enquadra-se os fatos na previsão abstrata e produz-se uma conclusão. Errado. Tudo bem? Ok? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem que tomar um certo cuidado, tem que memorizar aquelas tabelinhas anteriores, porque tem certas palavrinhas que são chaves, e essas palavrinhas chaves, elas determinam aí uma característica que é fundamental para você acertar a questão. Então a letra A está fora, vamos à letra B. Letra B traz o seguinte: a aplicação de um princípio, salvo raras exceções, se opera na modalidade do tudo ou nada. Lembra que eu comentei com vocês? A modalidade tudo ou nada é para a norma-regra e não para a norma-princípio. Então está fora. Perfeito? Vou para a letra C. Na hipótese de conflito entre dois princípios, só um deles será válido e irá prevalecer. Essa é a regra do tudo ou nada. Perfeito? E quando há conflito entre os princípios, aplica-se a ponderação ou sopesamento, dos interesses. Então a letra C está fora. Vamos à letra D. Os princípios frequentemente entram em tensão dialética, apontando direções diversas. Ótimo! Por essa razão, sua aplicação se dá mediante ponderação. Perfeito? Diante do caso concreto, o intérprete irá aferir o peso de cada princípio. Ok, então você tem que a alternativa D é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Tudo certo? Legal, né? Vamos lá. Alternativa E. As regras são normas que ordenam de algo que se... De novo. As regras são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes. E por isso são considerados mandados de otimização. Aí parou, né? Porque mandados de otimização, e isso está vinculado a princípio. Tudo bem? Princípios são mandados de otimização, caracterizando pela possibilidade de serem cumpridas em diferentes graus. Não. Então, o erro só está nessa parte final. Aí nós ficamos como resposta a letra D. Tá bom? Não se preocupe, porque essa questão eu coloquei o comentário, item por item, e aí depois você faz uma leitura complementar na sua revisão. Tá bom? Ok, aí vamos lá. Eficácia dos princípios constitucionais. Vamos analisar aqui a eficácia dos princípios constitucionais. Interessante destacar que todo princípio, toda norma, regra, possui uma eficácia. O que é eficácia? A capacidade para produzir os efeitos. Agora, nem toda norma, nem toda norma, regra ou norma, princípio, possui efetividade. A efetividade é a composição concreta da realização dos direitos que estão estabelecidos. Então, peraí, vamos com calma. Olha só. Você já ouviu falar que o José Afonso da Silva criou a teoria da eficácia das normas constitucionais, estabelecendo normas de eficácia plena,
normas de eficácia contida e normas de eficácia limitada? Então, essa é a maior prova que toda norma possui eficácia, né? Então, olha só, normas de eficácia plena, normas de eficácia contida, normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, toda norma possui eficácia. É assim que funciona. Então, doutores e doutoras, nós temos aqui uma característica, que é a eficácia, a capacidade que a norma tem para produzir os seus efeitos. Efetividade é a concretização dos seus efeitos, dos efeitos da norma. Nem toda norma consegue concretizar os seus efeitos. Então, nem toda norma possui efetividade, mas toda norma possui a eficácia. Pegou? Não pegou, não? Vou colocar escrito para vocês na tela, por gentileza, para ficar mais prático, né? Então, vou jogar aqui na tela, tá? E vamos lá. Olha só. Eficácia dos princípios constitucionais. Você tem aqui, ó, segundo o professor Marcelo Novellino, né, um excelente aí doutrinador aqui do Rio de Janeiro, a eficácia é a aptidão da norma para produzir os efeitos que lhe são próprios. Então, toda norma possui uma eficácia. Efetividade. O que é efetividade? É a produção concreta dos fins para os quais a norma foi criada. Perfeito? Nem toda norma possui efetividade. Eu coloco essa observação lá. Nem toda norma da Constituição possui efetividade, mas toda norma constitucional tem eficácia, ainda que de forma limitada. E essa eficácia pode ser positiva, assim como pode ser negativa. Quando que eu tenho uma eficácia positiva? Quando a norma tem a aptidão para ser aplicada ao caso concreto, né? Uma ação proativa. A norma tem aptidão para ser aplicada. Quando que eu tenho uma eficácia negativa? A eficácia negativa é aquela eficácia que a norma tem para invalidar outras normas que lhe são contrárias, né? Principalmente numa questão de hierarquia. Toda norma constitucional possui eficácia negativa? Sim, toda norma constitucional possui eficácia negativa. Aí vou trazer um exemplo que vai ficar assim mais palpável, tá? Vamos ao exemplo para ficar mais palpável. Imagina aqui a seguinte situação. Deixa eu pensar aqui rapidamente. Nós temos o artigo 37, inciso 7º da Constituição Federal. E o artigo 37, inciso 7º, destaca: é garantido o direito de greve do servidor público nos termos e nos limites de uma lei específica. Doutores, doutoras, essa lei específica existe ou não? Não existe. Até hoje não existe. Então, é claro, tirando aqui a teoria concretista geral que o STF aplicou, perfeito? Vamos imaginar, no princípio da legalidade estrita, o servidor só pode fazer aquilo que a lei determina, certo? Então, em tese, o servidor público não poderia realizar o seu direito de greve, justamente porque não tem aquela lei ainda específica, não tem essa lei específica. Mas olha só que interessante, quando eu tenho uma norma constitucional que depende de lei, a lei ela só serve para garantir o exercício do direito. Ou seja, a norma constitucional estabelece o direito. E a lei garante o exercício. E aí eu quero explicar a eficácia negativa. Vamos imaginar que o servidor público não faça greve, porque não tem lei, o STF não alterou ali, não trouxe ali a teoria concretista geral, enfim, situação hipotética. E aí o servidor público está impedido de fazer a greve. Então você tem uma norma de eficácia limitada que, em tese, ela ainda não produz efeitos na sua plenitude, porque está faltando a lei. Ok. Então, imagina agora a seguinte situação. Se vier uma lei estabelecendo que é proibido, ou melhor dizendo, uma lei que estabeleça a proibição do exercício de greve, do direito de greve, melhor dizendo, para servidor público. Essa lei seria declarada inconstitucional? Sim. Mas qual seria o parâmetro para a inconstitucionalidade? O artigo 37, inciso 7º. Então, 37, inciso 7º, mesmo sendo uma norma de eficácia limitada sem a lei, ela tem um efeito negativo para invalidar todas as normas primárias que estão abaixo dela, que tentam contrariá-la. É por isso que toda norma constitucional tem eficácia negativa, mesmo essa norma constitucional não produzindo ali a totalidade de seus efeitos, ela tem ali um efeito negativo de invalidar qualquer ato infraconstitucional
que tente afrontá-la. Tudo bem? Entenderam essa ideia? Então, essa é a teoria da eficácia negativa aí do professor Marcelo Novelino. Vamos fazer uma questão de prova? Vamos lá? Então, nós temos aí uma questão de prova. Perfeito. Analisando aqui a questão de prova. Cadê? Tá aqui. Questão de prova. PJ Paraíba. A questão diz o seguinte. Vamos lá. Entre as modalidades de eficácia dos princípios constitucionais, inclui-se a eficácia negativa, que implica a paralisação de qualquer norma ou ato jurídico que contraria um princípio. Ok? E aí? Entre as modalidades de eficácia dos princípios constitucionais tem a eficácia negativa, que vai implicar a paralisação de qualquer norma ou ato jurídico que contraria esse princípio. Certíssimo. Então, ó, colocar um C de certo. Tudo bem? E aí vamos lá. Vamos avançando aqui um pouquinho dentro da seara dos princípios constitucionais. Então, na seara dos princípios constitucionais, que até é o nosso objeto aqui principal de estudo, pessoal, vê que tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem vários posicionamentos. Então, primeiro, você tem que entender que princípio constitucional não é princípio fundamental, tá? Princípios fundamentais do artigo 1º ao 4º da Constituição Federal. Princípios constitucionais é outra situação. Então, o professor Jorge Miranda, professor José Afonso da Silva, o professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, cada um deles traz um posicionamento, uma classificação do que sejam ali os princípios constitucionais. E aí que está o X, né, da história. Porque agora o nível de aprofundamento ele vai ser bem maior, tá? Então, eu te dei a noção do que é princípio, e agora eu vou te ensinar o princípio constitucional. O professor Jorge Miranda, ele destaca que os princípios constitucionais se subdividem em princípios substantivos, vou colocar aqui, ó, e princípios adjetivos, também chamados de princípios instrumentais. Lá, legal. O professor José Afonso da Silva, ele destaca o seguinte, ó, não, Jorge Miranda, não são princípios substantivos nem adjetivos ou instrumentais. Na verdade, são princípios político-constitucionais e princípios jurídico-constitucionais. Perfeito? Então, você tem aí esses dois doutrinadores. Acaba nesses dois? Não, não acaba nesses dois. Por quê? Porque você tem o Canutilho ainda. Tem o Canutilho e tem o Luiz Roberto Barroso. O Canutilho diz o seguinte, não, olha só. Na verdade, os princípios constitucionais são divididos em princípios hermenêuticos, tudo bem? E princípios jurídicos. Tudo certo? Então ele traz princípios hermenêuticos e princípios jurídicos. Ele até estabelece que os princípios jurídicos são divididos em princípios jurídicos fundamentais, princípios políticos constitucionalmente conformadores, tem os princípios constitucionais impositivos, deixa eu colocar aqui, ó, princípios constitucionais impositivos, tem os princípios garantia, olha que doideira, né? Princípios garantia. E aí vem o Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso, ele traz princípios, dentro dos princípios constitucionais você tem os princípios fundamentais, você tem os princípios gerais, você tem os princípios setoriais ou espaciais. Isso daqui que foi cobrado no concurso, agora, 2 semanas atrás, de agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Perfeito? Posicionamento do professor Luiz Roberto Barroso. Então, qual é a minha missão agora? A minha missão é fazer a análise detalhada dos princípios. Perfeito? Então, para fazer essa análise detalhada dos princípios, vou ser bem assim, muito sincero para ti, tá? A gente já tem 34 minutos aproximadamente de aula, certo? E aí eu vou aconselhar o seguinte, nós vamos parar esse bloco aqui agora, né, porque eu terminei a introdução de todos os princípios, e aí citei para vocês, né, princípios constitucionais com as teorias dos devidos doutrinadores, e aí eu vou iniciar, você vai tomar um café, eu vou iniciar o próximo bloco aprofundando em cada teoria de cada doutrinador e fazendo os exercícios. Tudo bem? Melhor assim? Melhor, né? Tem que pegar no meio do bloco, tá bom? Então, eu encerro aqui, agradeço a você, na próxima aula
análise detalhada dos princípios constitucionais. Forte abraço, fique com Deus. E aí, pessoal, então no próximo bloco eu vou dar sequência aqui à análise detalhada dos princípios constitucionais, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.